Boa noite, meus consagrados, vocês estão bom? Hoje eu vim responder muitas perguntas que tanta gente faz, seja no canal antigo, seja nesse canal, ou seja até mesmo pra mim diretamente. São perguntas que eu recebo com muita frequência, então eu acho que um vídeo respondendo elas seria a melhor opção pra sanar essas dúvidas. Eu sou o Len Lúcio e esse é o meu canalzinho de dublagens. Eu espero que você se divirta com esse vídeo e que, caso você tenha alguma dessas dúvidas, eu consiga ter respondido elas bem. Caso não tenha ficado muito claro, comenta aí que eu te respondo. É mais provável que eu te responda do que não. Então, bora lá! Pra começar, uma pergunta que eu recebo muito dos meus amigos é de por que eu escolhi a Craft e não a Hop? Gente, é mais por uma dualidade. Por exemplo, eu vou descrever o Echo pra vocês sobre a minha visão dele. O Echo não é um personagem tímido, ele é bem extrovertido na verdade. Ele gosta muito de falar com o pessoal do grupo sobre coisas diversas. Seja dos experimentos que ele tá fazendo, seja de ideias que ele tem pra ajudar o grupo, ou seja até mesmo em questão de treinamento. Até porque o Echo ele não é um membro não combatente, ele participa das lutas e muito ativamente. Outro bom consenso que eu gosto de ressaltar é que os dois têm pais horríveis. Os pais da Craft queriam forçar ela a ter um casamento com um maluco que também não gostava dela. Não no mau sentido, tipo, ele não era um babaca, mas ele não gostava de mulher, cara. O cara era gay e queriam forçar o maluco a casar com ela. E ela também não gostava dele. Na verdade, eles eram bons amigos justamente por não ter esse sentimento romântico. Então, cada um partiu para um lugar. A Craft ficou sem rumo até que o Dog Day a encontrou. Enquanto o amigo dela, não se sabe onde é que ele tá, mas a gente sabe que ele tá muito feliz. Já o Echo, ele também veio de uma família real, só que diferente da Craft, que queriam que ela prosperasse o reino, o Echo, ele não tinha esse futuro, ele não tinha essa escolha. O Echo, ele era feito para ser um guerreiro. Só que um guerreiro que pudesse conter a ameaça que estava apavorando o rei, que era o 1006. Tanto o Echo quanto os irmãos dele, que eram centenas de irmãos, eram jogados em uma área preta. Quem conseguisse fugir de lá primeiro seria nomeado como o receptáculo vazio. Só que vocês me perguntam, o que é o receptáculo vazio? O receptáculo vazio é quem tem um núcleo de mana sem nenhum elemento. Ou seja, é quando você nasce com a capacidade de manipular o nada. Literalmente isso. Um receptáculo vazio, ele tem a imensa capacidade de manipular uma energia preta, chamada de Void. O Void, ele é como se fosse magia normal, só que a diferença é que ela é corrosiva e pode matar até o próprio usuário se não for usada corretamente. Aí vocês me perguntam, mas como que isso pode ajudar a selar alguma coisa? Porque como o núcleo de mana não tem partículas de elementos, ele pode absorver uma partícula. E essa partícula que eles queriam absorver era o 1006, que ele era feito de completa magia negra. Mas, originalmente, o 1006 ele não era um cara ruim. Pelo contrário, ele ajudava muitos povos e já ajudou vários planetas a saírem de crises. Só que, claro, né, tinha que vir um filho da puta tentar expandir a porra do terreno dele. E como o 1006 não queria que isso acontecesse com os planetas que ele salvou, ele meio que foi subjugado e preso em um mundo. Só que, por terem lembrado dele, o 1006 conseguiu jogar uma praga. E essas pragas são as sombras que eu já citei no capítulo 2 da história. Então, agora o rei ficou com o cu na mão. Ele falou, cara, vários dos meus planos não funcionaram, eu vou ter que criar um novo. E ele criou a ideia do receptáculo vazio, que era uma lenda muito antiga, mas muito antiga mesmo, de que um guerreiro poderia nascer sem mana no núcleo, por conta de uma condição muito rara. Só que ele não queria só um receptáculo vazio, ele queria um receptáculo vazio que fosse forte e perseverante, que foi o irmão mais velho do Echo. O irmão mais velho do Echo, por muito tempo, ele foi treinado pelo rei e assumiu o lugar de selar o 1006. O irmão do Echo e o 1006 entraram numa batalha onde o irmão do Echo saiu vitorioso. Só que com o único problema que o plano não deu certo, porque lembraram do 1006 e ele conseguiu jogar uma praga, já que ele conseguia se comunicar telepaticamente com os outros. Isso até em Pop Playtime mesmo é mostrado. Só que o problema mesmo foi que essa criatura que era tão bondosa se corrompeu com ódio. O ódio de uma pessoa egoísta. Então ele decidiu jogar uma praga, não ligando se até os povos que ele salvou vão ser afetados, já que eles já estavam colonizados por esse rei. Agora, eu não contei ainda como foi que o Echo conseguiu sair. Quando esse irmão mais velho do Echo conseguiu sair daquele lugar, o Echo também estava conseguindo sair. Só que o problema é que o rei não estava satisfeito só com um receptáculo vazio.
Ou seja, ele queria outro. Só que esse outro, caso o primeiro desse errado, ele seria a obra-prima. E o Echo, mesmo quando criança, depois de sair do que eu vou chamar de abismo, ele foi raptado, ele foi literalmente usado como rato de laboratório, selaram a parte do vazio dele e implantaram o DNA de Sonoratin, que os Sonoratin são os morcegos desse mundo. Com isso feito, o Echo ficou 10 anos selado até que a Hora da Alegria acontecesse. E o que é a Hora da Alegria nesse universo? Bem, a Hora da Alegria, ela é como se fosse uma revanche do 1006 contra esse rei. E o guerreiro, que era a carta-chave dele, era o receptáculo vazio, ou o irmão mais velho do Echo. A batalha foi travada, e o 1006, por mais que ele tenha perdido, ele saiu vitorioso, porque ele conseguiu fazer o que ele queria, acabar com o reinado do rei. A mãe do Echo até hoje se arrepende pelo que fez com seus filhos, só que o pai não. O pai, ele conseguiu prever sua morte, e só escolheu um canto para morrer. Então, deixou os filhos dele à solta. Enquanto um estava selando boa parte do 1006, mas mesmo assim seu plano falhou, o outro estava selado. Até que o Catnap foi lá e despertou ele. E adivinha o que o Catnap era? Um dos seguidores do 1006. Agora adivinha o que vai acontecer quando descobrirem isso. Ai, Bolsonaro! Agora, a segunda perguntinha que muita gente me faz é: por que eu comecei a escrever isso? Gente, eu tava muito cansado das AOs de Smiling Creatures ser sempre a mesma coisa. Ou sejam versões alternativas, ou sejam personagens sendo incluídos. Então, eu decidi montar uma história onde não se prenda somente a Poppy Playtime, e sim seja um universo completamente novo. Não se baseando somente em ser o Catnap, o Dog Day, etc. Não ser só o grupinho, ou até mesmo personagens novos que só chegaram lá e pronto. Eu queria criar literalmente um universo inteiro pra essa história, que não se prendesse só a Poppy Playtime. Então eu me inspirei em muita coisa. Eu me inspirei basicamente em quase 90% da história em Ben 10, já que Ben 10 tem um mundo muito vasto, que é sobre alienígenas, espécies diferentes, guerra entre raças, etc. E isso foi muito bom para poder expandir essa lore. Ben 10 foi uma grande inspiração e eu tô muito feliz que tem gente gostando dessa história, e eu tô fazendo de tudo para que ela fique o menos genérica possível, apesar de estar se focando bastante em romance esses tempos. Com certeza essa não vai ser a minha melhor criação, já que é o meu primeiro livro como escritor. Ou seja, é a primeira coisa que eu tô fazendo na minha vida inteira como um escritor, além de só ficar fazendo RP em servidor do Discord ano passado, né? Então eu peço com todo o meu coração, gente, não tenham medo de criticar. Eu amo ler comentários. Até mesmo se você falar que o meu bagulho é uma bosta, eu vou perguntar, mano, por quê? Eu não vou chegar te xingando ou falando coisa do tipo, vou perguntar por quê? Porque eu quero saber o que não te agradou. E isso é um ponto muito interessante a se falar, porque eu não quero fazer uma obra onde se limite apenas à minha visão, já que eu quero que tenha um público que leia, eu quero que eles interpretem como eu interpreto, eu quero que eles se divirtam como eu me divirto, então eu tenho que atender essas críticas, além de que, cara, se for criticar, por favor, seja uma crítica construtiva, falando que você não gostou, falando como podia melhorar, falando que eu poderia fazer, me dando ideias e sugestões do que fazer, cara, e não ficar preso ao famoso que merda. Eu queria muito uma aula de Poppy Playtime onde os meus personagens não se remetessem a fazer só o que as personalidades deles fazem. Por exemplo, a Craftcorn, a personalidade dela é ser introvertida e ser muito criativa. Cara, mas eu sinceramente não entendo por que sempre fazem ela ser introvertida. Tipo, ela não aparenta ser nos cardboards, então por que ela seria introvertida? Por exemplo, eu tentei criar uma lore onde você pudesse se relacionar com os personagens, por isso que eu coloquei tantos problemas que na vida real tem muita gente que passa. Por exemplo, o Dog Day, ele veio de uma família onde ele perdeu o irmão. E por ele perder esse irmão, ele teve que carregar o fardo do irmão dele. Isso acontece muito em famílias em que o pai morre e o irmão mais velho dessa família tem que começar a comandar a casa. Ou até mesmo a história da Bob, onde você perde uma irmã e o seu pai começa a te tratar com indiferença. Eu já perdi as contas de tantos amigos meus que já passaram por coisas dessas. Então eu quero fazer com que você se relacione com os personagens. Eu quero desenvolver para que você possa espelhar neles uma visão de como melhorar essa situação. Isso me deixa até um pouco mais pensativo sobre como que eu vou escrever esses personagens. E eu escrevo com total cuidado, porque eu quero passar uma visão para vocês.
de que nada é impossível, de que você pode superar seus problemas, de que você é capaz. Não importa o quão difícil seja a situação que você tá, você vai conseguir superar. É só uma fase ruim, mas tempos ruins sempre passam. E bem, eu acho que é isso. Não teve outra pergunta que veio na minha cabeça agora. Essas são as duas perguntas que mais me fazem. Então eu espero que você tenha se divertido e tirado alguma coisa desse vídeo. Eu gosto muito de escrever e gosto muito de contar as minhas histórias. E quando eu aprender a desenhar, eu vou fazer comics sobre isso. E eu quero que dê certo. Então eu acho que é só isso mesmo. Muito obrigado se você ouviu até aqui e tchau.